Deputado Nicolas Ferreira, transfobia e a questão envolvendo a imunidade parlamentar. Tema de hoje do nosso Explica aí, professor Matheus Silveira, explica aí, PMS. E aí, galera, viram aquele discurso do deputado Nicolas Ferreira, um deputado aí que foi o mais votado, né, nas últimas eleições de Minas Gerais, um jovem, que fez um discurso no Dia Internacional da Mulher, no plenário da Câmara, um discurso criando, né, botando uma peruca loira, trazendo termos para ironizar, para fazer chacota com a construção da identidade de gênero e criar uma discriminação contra as pessoas trans, as mulheres trans. E aí, o que você acha disso? O que você pode, né, trazer disso? Bom, o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero refletir com vocês no Explica aí PMS é o seguinte: o deputado não tem nada de bobo, não. Ele foi bastante inteligente. Por quê? Porque, ou instruído, né, de forma adequada. Por quê? Porque o que ele cometeu, o que ele fez ali, aquele ato dele, aquela fala dele, se fosse feita por outra pessoa que não fosse parlamentar, se configuraria sem dúvida nenhuma, no crime de transfobia e numa transfobia recreativa, conforme o artigo 20 da Lei 7.716, aumentando a pena para uma majorante em 1/3, certo? Por quê? Porque o STF já definiu, lá no mandado de injunção coletivo 4733, 4.733, que a homofobia e a transfobia se configuram em crime de racismo. E nós tivemos mudança na lei do racismo, incluindo a questão do racismo recreativo, do crime, né, uma majorante, né, de racismo recreativo, estabelecendo-se assim, sem dúvida alguma, aquela conduta realizada pelo Nicolas Ferreira, deputado, como crime. Cuidado. Configuraria se ele não fosse deputado. Por quê, professor? Porque como ele fez aquela fala em plenário, ou seja, no lugar que é santo para todos os parlamentares, o lugar onde os parlamentares realizarão as suas falas, expressarão as suas opiniões, externarão as suas palavras, lá naquele lugar nós temos uma previsão constante no artigo 53 da Constituição Federal que se chama imunidade material. O deputado, o senador são imunes nas suas palavras, opiniões e votos, certo? E essa imunidade ela é tão tradicional, ela é tão importante, que ela está em todas as constituições brasileiras desde a primeira de 1824, a Constituição do Império. Ou seja, no constitucionalismo brasileiro, a imunidade material esteve sempre presente. E aí vejam vocês, a imunidade material ela tem um outro elemento ainda tão importante quanto, que é a sua eficácia temporal. Ou seja, a imunidade material tem uma eficácia permanente. Ou seja, não é porque a pessoa deixou de ser deputado ou deputada, senador ou senadora, que aquele fato que ela falou anteriormente se constituirá em crime. Porque há uma imunidade, uma proteção, uma irresponsabilidade, digamos assim, penal, uma irresponsabilidade civil, ou seja, não é possível responsabilizar penalmente e civilmente o deputado, o senador, o parlamentar por suas opiniões, palavras e votos, e aí o Supremo acrescentou um elemento hermenêutico interpretativo que é as suas opiniões, palavras e votos no exercício da atividade parlamentar. E aí vejam vocês que o Supremo sempre presumiu, ou seja, estabeleceu uma presunção de que a manifestação realizada em plena casa parlamentar, ou seja, no plenário da casa parlamentar, no plenário da Câmara, do Senado, aonde os parlamentares falam, aonde os parlamentares vão dirigir suas palavras, suas opiniões, nesse lugar há uma presunção de que a fala do deputado está relacionada com as suas atividades. Bom, há exceções, alguns vão dizer, alguns podem estar vendo o vídeo. Não, mas há exceções, a gente já viu o Supremo. Calma lá. Exceção, inquérito 3.932. Inquérito 3.932.
eu não te estupraria porque você não merece. Na época, deputado Jair Messias Bolsonaro contra Maria do Rosário. Certo? O Supremo entendeu que era uma situação que possibilitaria a responsabilidade penal e civil, inclusive o deputado, o ex-deputado e ex-presidente Bolsonaro já foi condenado civilmente a indenizar a deputada Maria do Rosário. E há um inquérito tramitando no Supremo, que voltou a tramitar, porque estava suspenso, porque Bolsonaro era presidente e imune à persecução, à discussão penal de fatos anteriores ou fatos estranhos à função de presidente. Posto o fim do mandato, o artigo 86, parágrafo 4º não se aplica mais, ele segue respondendo o inquérito 3.932. Contudo, Bolsonaro fez essa manifestação no seu gabinete e não no plenário. Bolsonaro fez essa manifestação no seu gabinete e depois reproduziu na internet. É diferente de uma fala feita no plenário. Bom, temos uma situação. A única exceção que me lembro de imunidade material sendo superada. A única exceção que me lembro de imunidade material sendo superada, que foi a imunidade material estabelecida, certo? Pela seguinte declaração: deputado Vladimir Costa, petição 7.174 do STF. Ele declarou, né, que os artistas eram bandidos da Lei Rouanet, entre outros elementos. E esse deputado, certo, respondeu por esses atos, mesmo ele tendo declarado isso em plenário, numa fala em plenário, certo? Professor, mas o que o Nicolas fez, o deputado Nicolas, além de configurar uma brincadeira absurda, idiota, criminosa, que é crime o que ele fez, certo? É crime o que ele fez, não se configuraria discurso de ódio? Bom, se não é discurso de ódio, ajuda no discurso de ódio. Colabora, fundamenta, auxilia no discurso de ódio. E aí, o discurso de ódio está protegido pela imunidade material, a imunidade parlamentar, das suas opiniões, palavras e votos, lá do caput do artigo 53? Bom, nós temos um inquérito no Supremo Tribunal Federal, o inquérito 4694, e esse inquérito, certo? O inquérito 4694, que traz um discurso de ódio feito no Rio de Janeiro pelo então deputado Jair Messias Bolsonaro, falando dos quilombolas, dizendo que os quilombolas eram tudo gordos, pesados, falando de homossexuais, dizendo que ele podia falar o que ele me entendesse, tal. O Supremo entendeu que essa manifestação estava protegida pela imunidade material. Inquérito 4694, certo? O STF aplicou imunidade material no caso do Bolsonaro, envolvendo aquela crítica aos quilombolas que pesavam arrobas, né? Querendo a questão, comparando quilombolas com animais e trazendo essa questão ali. O STF aplicou a imunidade material, mesmo a fala sendo discurso de ódio e tendo sido feita, sim, no exercício da função parlamentar. Porque ele estava discursando naquele lugar porque ele era deputado, mas não foi feito no plenário. Não foi feito no plenário. Certo? Então vejam, eu falei para vocês que o deputado Nicolas Ferreira ou foi bem instruído ou era inteligente, talvez pelo seu discurso, acho que foi bem instruído, mas isso pouco importa, certo? Porque isso é uma análise subjetiva e isso pouco importa. O que importa é a fala dele se constituía para qualquer pessoa crime de transfobia recreativa se não fosse um deputado discursando em pleno plenário da Câmara dos Deputados. Professor, mas não é crime. O deputado pode fazer um discurso de ódio em pleno plenário? Eu diria, hoje, sem a gente olhar a análise que o STF vai fazer neste caso, nessa situação, hoje, todos os elementos e precedentes que nos mostram que falas dentro do plenário de deputados e deputadas, senadores e senadoras, se presume a aplicação da imunidade material
na sua maior extensão, sem exceções. Apenas com aquele caso, ainda que mencionei para vocês, envolvendo o deputado, né, Vladimir Costa, envolvendo aqueles deputados, artistas, bandidos da lei, que ele falava, né, dos artistas que eram bandidos da Lei Rouanet. É uma exceção que há. A regra foi que o Supremo sempre aplicou a imunidade material nas falas estabelecidas dentro da Casa Legislativa. E, infelizmente, porque acho que o deputado não pode se utilizar da sua imunidade material para cometer discriminação, para ofender outras pessoas, para incentivar discriminação e preconceito racial, né, racial social, mas infelizmente todos os elementos que se mostram que a aplicação, ou seja, haverá a aplicação da imunidade material, certo? E o deputado estará protegido pela imunidade por suas opiniões, palavras e votos. Professor, e o Supremo pode analisar de forma diferente? Pode, deverá analisar. Não sei se vai analisar de forma diferente, mas pode e deverá analisar. Por que ele pode e deverá analisar? Exatamente porque várias denúncias estão sendo feitas, certo? E o Supremo pode analisar de forma diferente. Mas, se ele não analisar de forma diferente, for mantida a imunidade material, depois que ele deixa de ser deputado, ele pode responder, porque o crime que ele cometeu de racismo é imprescritível. Não pode responder. Se o Supremo entender a aplicação da imunidade material do caput do artigo 53 da Constituição, a imunidade material do caput do artigo 53 da Constituição tem eficácia temporal permanente. Não há o cometimento do crime pela fala, pela palavra, pelo voto. Não há o cometimento do dano civil, ou então a possibilidade da reparação do dano civil pela fala, pela opinião, pelo voto, em decorrência da aplicação da imunidade material. Certo? Nós temos exceções. Muitos que podem ver o vídeo, mas tem exceção, esse deputado respondeu isso. Mas não em plenário. Não em plenário. Esse é um ponto essencial. Este deputado estava na tribuna da Câmara dos Deputados. Lugar onde o deputado exerce a sua função plenária, a sua função de expressar suas opiniões, suas palavras e votos. Vamos dizer, é o lugar onde a Constituição pensou proteger num primeiro momento. É óbvio que o deputado não exerce só ali, mas aonde a Constituição pensou proteger no primeiro momento é aquele momento, aquela fala. Certo? Então esse é um ponto a de se discutir. Mas, e esse deputado não pode ser responsabilizado de forma diferente, professor? Olha, eu entendo que essa questão do Nicolas Ferreira é um problema de ética, de decoro parlamentar. Porque não pode um deputado realizar ato contrário a princípios fundamentais da nossa República. A nossa República prevê que vai se buscar abolir a discriminação. É fundamento da República a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, um discurso discriminatório, preconceituoso, que é contrário aos objetivos da República, que é contrário ao fundamento da República, da dignidade da pessoa humana, poderá ser protegido pela imunidade material? Será que a imunidade material é absoluta, sim? É uma grande discussão que o judiciário vai fazer a esse respeito. Certo? Mas vejam, há uma solução. Há uma solução. Qual solução? A solução de que estes discursos não deveriam ser permitidos pelos próprios parlamentares. Os parlamentares deveriam dar uma lição e dizer: olha, deputado, diversas pessoas aqui não concordam, né, ou não gostam dessa discussão de gênero. Entendemos e, diante dessa nossa sociedade, que nós temos os dois gêneros, masculino e feminino, e pronto. Mas nós não podemos permitir a discriminação, porque nós reconhecemos a existência dos transgêneros, dos homossexuais, porque são cidadãos igual todas as demais pessoas. Então,
Mesmo não gostando, nós temos que respeitar a fala, nós temos que respeitar a posição, nós temos que respeitar a orientação. E a casa do povo não pode, pela urbanidade, pelo decoro parlamentar, permitir ser núcleo de preconceito, núcleo de discriminação. Ao meu ver, é situação de falta de decoro parlamentar. Quem deveria resolver isso é a própria Câmara, através do seu Conselho de Ética, inibindo e punindo qualquer parlamentar que ache que possa se utilizar da imunidade material, que é uma concessão do povo pela Constituição, para dar força àqueles que vão defender os interesses do povo, para que essas pessoas venham defender discriminação e preconceito. Porque você pode não gostar da existência de homossexuais, da orientação, né, da existência agora falam em orientação sexual, agora falam de identidade de gênero. Você pode não gostar, porque não é da sua época, você foi criado, né, com mãe, com pai, com essa questão, com todas essas discussões, e você tem esse preconceito. Ok, mas é importante entender, respeitar as pessoas diferentes é essencial. É essencial. Você pode não gostar de flamenguista, você precisa respeitar. Você pode não gostar de corintiano, você precisa respeitar. Estou fazendo aqui uma comparação chula para mostrar para vocês que essa é a ambiência de sociedade. E o plenário precisa reproduzir isso. Uma coisa é você trazer contrariedades à discussão de gênero, à discussão, né, do homossexualismo e outras coisas a esse respeito. Mas essas contrariedades têm que guardar respeito à dignidade das pessoas, respeito à visão diferente das pessoas e, principalmente, respeito à dignidade, respeito à existência daquelas pessoas. Porque a gente não pode negar a existência dos homossexuais, a existência dos transgêneros, a existência dos transexuais. E aí essas pessoas existem e você não vai lhe dar dignidade, lhe proteger da discriminação, porque isso é uma determinação fundamental constitucional. Dignidade para todos, proteger as pessoas da discriminação. E um deputado, um senador, uma deputada, uma senadora, precisam realizar isso. Eu posso ser deputado, senador, que fui muito votado pela minha religião, pelo meu grupo religioso, mas isso não me autoriza a reproduzir atos discriminatórios que são condenados pela nossa Constituição. Isso não me autoriza a produzir atos contrários à dignidade da pessoa humana. Portanto, pessoal, é uma grande discussão, não tem uma resposta fechada. Não há uma resposta fechada. Nicolas Ferreira pode ser cassado, pode não ser cassado, várias discussões. A primeiro ponto, olhando os precedentes existentes, Nicolas Ferreira está protegido pela imunidade material do artigo 53, caput da Constituição. Agora, sabemos que as diversas decisões que existem, que relativizaram a imunidade material, exatamente porque o deputado não estava no exercício das suas funções, porque o deputado não estava na casa legislativa, porque a declaração, porque a fala, porque a opinião não tinha relação nenhuma com a atividade parlamentar, podem trazer uma conclusão diferente, trazendo uma inovação que é, olha, o deputado, o senador tem imunidade material, mas no exercício da sua imunidade material para palavras, opiniões e votos, ele deve guardar respeito à dignidade da pessoa humana. Ele deve guardar respeito, né, à dignidade das pessoas, ele deve guardar, né, ele deve realizar atos que não se constituem atos discriminatórios, porque se no exercício da imunidade material ele realizar atos discriminatórios, não poderá ser protegido pela imunidade. A imunidade não foi criada para proteger discriminação. A imunidade não foi criada para proteger criminosos. A imunidade foi criada para propiciar aos deputados o exercício da palavra, sem nenhum óbice,
desde que ele não se utilize indevidamente desta palavra, da sua opinião, para o cometimento de crimes de forma deliberada. Certo? Então vejam, é um debate que vai ocorrer aí durante muito tempo. O deputado provavelmente foi muito orientado, organizado nessa questão, porque ele está virando, o nome dele está se falando, né? Fale de mim, seja mal ou seja bem, toda hora está se falando. Milhares de pessoas nem conheciam essa figura aí, certo? E agora começaram a discutir, a conversar sobre essa figura. Tem estratégias infelizes de marketing nesse sentido, né? Falem de mim, porque aí eu estou sempre ditando, seja bem, seja mal, reforço o meu público e o outro público vai ficar falando mal de mim e o meu público vem para me defender. Essas estratégias existem, infelizmente. Mas essa é uma discussão importante para todos os meus alunos. Qual? Imunidade material, os precedentes da imunidade material e o entendimento dos seus limites e das suas discussões. Beleza? Bora estudar, pessoal, porque juntinhos, sem dúvida nenhuma, nós vamos melhorar de vida, você vai alcançar o cargo que você tanto busca, tanto almeja, ou você vai ser aprovado no exame de ordem e vai começar a advogar. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.